Quem é LIDE transforma. O LIDE apoiou a aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, lei que reformula o saneamento básico brasileiro. Quem é LIDE inova. O LIDE ajudou a criar o Pacto pelo Esporte, um acordo entre empresas patrocinadoras do esporte brasileiro. Quem é LIDE educa. O LIDE colabora com o Instituto Ayrton Senna em projetos de educação que chegam a 1,5 milhão de crianças a cada ano. Quem é LIDE conecta. O LIDE promove a conexão para alavancar relacionamentos, parcerias e novos negócios. Quem é LIDE conquista, movimenta, renova, realiza, faz o futuro. Quem é LIDE participa. Bem, senhoras e senhores, boa tarde. Meu nome é Evandro César Alexandre dos Santos. Com prazer que damos início ao almoço-debate nesse formato híbrido do Grupo de Líderes Empresariais, o LIDE Mato Grosso, onde muito me orgulha a condição atual de presidente. Gostaria de saudar todos vocês, pedindo licença para fazê-lo em nome das pessoas que estão ao meu lado aqui. Nelson, Wellington e Dorte, representando as instituições aqui em Mato Grosso, e agradecendo-os pela presença. E, em especial, ao Wellington, me permitam, como anfitrião do nosso evento de hoje. Dizer que o evento de hoje conta com a participação do deputado federal por São Paulo, Vinícius Poit, o presidente do LIDE Indústria, Paulo Nigro, e o CEO da ProSoja, diretor executivo da ProSoja, Wellington Andrade, que discorrerão sobre o tema reforma administrativa. Antes de iniciarmos, eu gostaria de agradecer ao anfitrião novamente e co-realizador deste evento, a ProSoja Mato Grosso, e todas os que nos ajudaram a formatar o evento, pela confiança e parceria, desejando à diretoria eleita uma profícua gestão. Wellington. Agradecer ao Grupo Canopus, em especial às marcas BMW e Mini, o Flúvio que está aqui com a gente, e nossos patrocinadores oficiais, e aos parceiros e apoiadores do LIDE, a Íntegra Comunicação Estratégica, que nos dá todo o suporte de comunicação para disseminarmos essas ideias além do nosso debate de hoje. O site O Livre e a TV Centro-América. Marcas que acreditam no poder de mobilização do LIDE e viabilizam nossas agendas. Dando início ao almoço-debate híbrido, gostaria de agradecer a presença de todos e fazê-lo em nome do Nelson, que gentilmente está aqui do meu lado. Muito obrigado, Nelson. Parabéns pela gestão à frente do CDL e que a nova diretoria também tenha uma gestão profícua. Bem, o formato do evento. Informar todos os empresários e empresárias aqui participantes que, inicialmente, o debate terá a apresentação dos palestrantes, devendo, no final, os senhores se inscreverem para os debates. E que ainda, gentilmente, daremos preferência àqueles convidados que nos acompanham por meio digital. Os palestrantes terão a apresentação pelo tempo previamente estabelecido e, em seguida, passaremos às perguntas dos participantes em formato digital e presencial. Desde já, solicitamos que informem quando das perguntas, nome, empresa, área de atuação, quando efetuar a referida pergunta e utilizem, por gentileza, para que todos tenham acesso à participação, 1,5 minutos para fazer perguntas. Peço respeito ao tempo para mantermos a organização. Com relação ao almoço, informação para todos nós, será servido durante o debate e o menu está aí à disposição dos que estão presentes. Por favor, indiquem a opção desejada, que quem nos auxilia aqui estará recolhendo para dar um andamento devido. Em nome da ProSoja e do LIDE, demais participantes desse almoço-debate, agradecemos a participação do deputado federal por São Paulo, Vinícius Poit, e do presidente do LIDE Indústria, Paulo Nigro. Dando prosseguimento, vou passar a palavra ao Wellington Andrade, diretor executivo da ProSoja, para fazer sua saudação inicial como anfitrião. Wellington, por favor. Bom dia a todos. Ainda vamos ter nosso almoço, então bom dia a todos. Primeiramente dizer que é uma honra estar recebendo todos vocês aqui nessa plateia seleta. Em nome do LIDE, da ProSoja, desde já a gente agradece a presença de todos que estão aqui presencialmente e que também estão nos assistindo pelas plataformas digitais. Dizer que esse debate, ele é um debate que dentro das instituições mato-grossenses nasceu aqui dentro da ProSoja, até por uma necessidade nossa
de ter antevisto um aumento de carga tributária na atual reforma tributária que está tramitando no Congresso. Então, nós identificamos a necessidade de se debater primeiro a reforma administrativa, para debater uma equalização da despesa da máquina pública antes de se fazer uma reforma tributária. E é isso que a gente traz aqui no dia de hoje, externar esse debate para a sociedade, até porque é um debate que está muito fechado ainda dentro do Congresso Nacional, as pautas reformistas. É um debate que ainda está muito fechado dentro do Congresso e essa pauta ela precisa ser externada para a sociedade. Isso foi um dos objetivos, inclusive, da nossa campanha que nós lançamos aí, da reforma administrativa já. Trazer para a sociedade esta preocupação, né? Afinal de contas, é a sociedade que é a grande impactada, tanto pela reforma administrativa como pela tributária. Então, esse é o objetivo principal do nosso debate hoje. Agradecer aqui o LIDE pela organização, agradecer a todos vocês presentes aqui, em nome do LIDE e da ProSoja, às quais eu agradeço. Obrigado. Wellington, obrigado novamente. Bem, serei breve para somente reforçar um dos compromissos do LIDE, do Grupo de Líderes Empresariais, que está pautado em discussões com temas econômicos, políticos e de interesse nacional, alinhados ao que o Wellington já nos passou. Espero que, entre erros e acertos, críticas e elogios, a reforma administrativa prossiga com a máxima brevidade possível. Vamos aos currículos dos nossos palestrantes. Deputado federal Vinícius Poit, formado em administração de empresas. Vinícius Poit, 34 anos, é vice-líder da bancada do Novo e coordenador da bancada paulista da Câmara dos Deputados. Possui experiência em reestruturação de empresas, mercado financeiro e gestão. É cofundador do Recruta Simples, entusiasta das causas sociais e embaixador de ONGs que atuam no resgate de pessoas em situação de rua. Defende a liberdade econômica, a desestatização, a inovação do setor público e o empreendedorismo. Integra as comissões de Ciência, Tecnologia e de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. É relator do Marco Legal das Startups, membro da Frente Parlamentar da Reforma Administrativa e, recentemente, foi contemplado com o selo Portal de Integridade, uma iniciativa da IBRA. Paulo Nigro atua há mais de 40 anos em grandes empresas multinacionais e nacionais, nos mercados locais e internacionais, desde Brasil, Canadá, Estados Unidos, Itália, Europa Ocidental. CEO desde 1998 nas empresas Teta Park, a Shell e atualmente na Granbil. Conselheiro em diversas corporações e ONGs dentro e fora do Brasil. Paulo é engenheiro mecânico com MBA em administração e preside o LIDE Indústria. Wellington Andrade, bacharel em Direito e advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Mato Grosso, com MBA em Gerenciamento de Cooperativa pela Fundação Getúlio Vargas e MBA Executivo pela Fundação Dom Cabral. É o diretor executivo da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, a ProSoja, nosso anfitrião. Eu quero passar a palavra, nessa mesma ordem de apresentação dos currículos, ao deputado federal por São Paulo, Vinícius Poit. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui nesse evento com vocês. Evandro, agradeço o convite. O Wellington, que está aqui conosco, da ProSoja, e um amigo, né, e que eu admiro há bastante tempo, Paulo Nigro. Desde a época, eu então um pouco mais jovem, né, ainda sou jovem, mas participava do LIDE em São Paulo, numa empresa que meu pai fundou. Tive o prazer de visitá-lo, visitar as estruturas da Tetra Pak, lá em Montemor. Tinha amigos em comum lá do Amit, todo mundo da GV, né? Então, e já era um empresário assim, com uma história, e que sempre eu admirava, viu, Paulo? E hoje eu vejo isso, estou cuidando cada vez mais da saúde, que era um empresário que era um baita de um atleta, que eu sabia que jogava tênis e tal. Falava, rapaz, se eu quiser fazer negócio bem, performar como deputado, e aproveitar a vida um pouco mais, tem que cuidar da saúde. Então, eu me inspiro em pessoas como você. Obrigado. E estou aqui, gente, para falar um pouquinho da reforma administrativa. Fico feliz e orgulhoso de representar a Frente Parlamentar da Reforma Administrativa aqui como
vice-presidente coordenando a parte de inovação no governo. Né? Frente a essa, presidida pelo meu colega Thiago Mitrô, que é deputado federal de Minas Gerais. Falo também pela coordenação da bancada paulista, de uma reforma que eu considero uma das mais importantes reformas desse governo. De uma reforma que está pronta desde o ano passado e não foi colocada em prática pelo receio e pelo custo político de enfrentamento da máquina. Agora, ainda mais com todo esse acordo e político, né, com o Centrão, que o governo se aproximou, fica mais difícil ainda passar a reforma do jeito que tinha que ser. Mas eu, como eu aprendi, né, dentro de casa e tudo, a sempre olhar o lado cheio do copo, prefiro ser otimista, porque eu não conheço nenhum pessimista bem-sucedido. Agora ela veio, então não vamos reclamar que atrasou, que veio faltando pedaço. Inclusive tem um amigo lá que diz que a reforma veio, com todo respeito, né, mas veio pelo correio, porque chegou atrasado e veio faltando peça, né, que é uma outra instituição que a gente defende a privatização, entre as promessas de privatização do governo federal. Mas a reforma administrativa veio, e essa é a comemoração nossa. Fizemos a frente parlamentar da reforma para discutir, para dividir protagonismo, dividir a atuação entre as pessoas lá. Então, isso está andando na Câmara dos Deputados, está andando no Senado, porque essa frente parlamentar é mista, senadora Cátia Abreu, senador Jorginho Melo, senadores estão participando ativamente, senador Alessandro Vieira, do Sergipe, né, e outros deputados federais. A reforma não inclui todo mundo, Vinícius, realmente não inclui, mas não adianta a gente ficar reclamando, ela veio e vamos atuar com o que a gente tem, né? A gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Vamos incluir as emendas, para incluir os membros de poder, para incluir o judiciário, para incluir o legislativo, para que todo mundo esteja na reforma, principalmente a elite do funcionalismo público e não só a base. Porque é muito fácil a oposição que é contra, olha, esses caras do Partido Novo querem tirar o salário do rapaz ali que ganha R$2.000. Mentira, mentira. Essa reforma ela vai atuar na elite do funcionalismo público. Vai acabar com... E outra, tem emendas que a gente colocou para acabar com o tal do extrateto, né? Porque tem gente que ganha muito mais que o teto constitucional. A questão de ficar vendendo férias e onerando ainda mais os cofres públicos. Então, é essa reforma administrativa que a gente gostaria que passasse, são essas emendas que a gente colocou. E, para concluir essa primeira fala, infelizmente essa reforma não vai ser votada esse ano, né? Isso o próprio presidente Rodrigo Maia já externou, porque parte do jeito que ele conseguiu para manejar o Congresso, para passar os últimos projetos esse ano, foi um acordo com a esquerda para pautar a reforma administrativa somente no início do ano que vem. Então, eu acho muito difícil, inclusive, a reforma tributária andar alguma coisa. Eu acho que fica tudo para o ano que vem. Tem gente falando, não, vai acontecer em janeiro. Duvido, talvez isso para mim é discurso para inglês ver, é discurso para ficar bonito na imprensa. Não vai ter recesso, nós vamos trabalhar. Adoraria que fosse assim. Eu acho que no começo de janeiro não vai acontecer nada. Talvez na segunda quinzena a gente já comece a trabalhar a tributária administrativa. Mas eu tenho confiança, sim, que dessa vez vai. Passaremos uma reforma administrativa, lutaremos para ser a melhor possível, mas também, como aprendi dentro de casa, não adianta numa negociação você querer ganhar tudo. Você tem que estar disposto a caminhar um pouco, mas caminhar, né? Se a gente ficar brigando lá, mas tá ruim, não quero, de repente a gente não passa nada. Então lutaremos com as nossas emendas para passar a melhor reforma administrativa possível e enxugar esse Estado, porque o ano que vem, gente, vai ser um ano difícil. 31 de dezembro acabou o auxílio emergencial, acabou o auxílio dos municípios, receita de CMS, todo mundo cai, os estados vão começar o 1 de janeiro numa situação econômica muito mais complicada, né? Todo mundo está vendo essa ameaça de segunda onda. Eu também, não vamos cair em fake news, vamos ficar olhando mesmo se os hospitais estão sobrecarregados, se não estão, porque é muita coincidência, né? Acaba a pandemia quando começa a campanha, a eleição, termina a eleição, estão falando no dia 30, justamente depois do segundo turno, voltar à quarentena. Então, tem muito interesse político em tudo isso, né? Infelizmente, algumas fraudes em licitações para compra de equipamento de saúde, mas, para concluir, o ano que vem vai ser um ano difícil, economicamente, na minha opinião, no início do ano. Por isso, a importância urgente da reforma administrativa logo de cara.
Vinícius, você está me ouvindo bem? Ouvindo super bem, Evandro. Maravilha. Eu sei que você tem uma sessão que você vai sair em alguns minutos aí, né, porque você tem um senso de responsabilidade bem acima da média, graças a Deus, né, e a nossa amizade permite isso. Então, eu queria quebrar o protocolo e dizer aqui, já falei isso com o Wellington aqui também, e dizer que se o Wellington tiver algum encaminhamento para fazer para você, ou as pessoas que estão participando aí de forma digital e pontualmente alguém da plateia, para aproveitar você aqui, né, e alguma dúvida técnica, afinal de contas você está à frente da frente parlamentar da reforma, né? Então seria bem interessante. Eu acompanho nas redes sociais e vejo suas manifestações de toda a ordem, uma delas é exatamente isso que você falou, né, essa responsabilidade, sobretudo pautada nas eleições aqui. Você fez um último post dizendo que tem muitos que se afastaram, os federais, funcionários públicos federais se afastaram do trabalho e continuam mantendo os salários para disputar as eleições. Isso é um rombo aí nos cofres públicos, e nós, né, contribuintes, vamos pagar com mais de 40 milhões de reais. Então, essa primeira provocação, e aí eu passo a palavra para o Wellington também, se você quiser fazer alguma, ele já responde na sequência. Obrigado, deputado Vinícius, pelas colocações. Na verdade, o texto realmente da PEC 32, ele ainda não é o ideal, mas já é um início. Assim como o senhor, a gente também congrega do raciocínio que os outros poderes, né, judiciário e legislativo, eles têm que estar incluso dentro dessa PEC. A gente também acha, e foi esse um dos motivos pelos quais a gente lançou essa campanha da reforma administrativa aqui em Mato Grosso, que esse debate ele tem que ser mais externalizado também com a sociedade. Hoje o debate das pautas reformistas está muito dentro ainda do Congresso e não está externalizado com a sociedade, que no final das contas é a maior impactada, né? Então a gente acha que deve ser mais debatido tanto a reforma administrativa quanto a tributária. Assim como o senhor, desde o início do ano aqui, eu já falava para o meu pessoal aqui e falava para o pessoal lá na FPA, essa reforma tributária não vai sair esse ano porque a complexidade dela é muito grande, então não vai sair. E o que a gente acha é que a reforma administrativa tem que ser votada antes da tributária, porque primeiro o Estado, de forma geral, precisa equalizar suas despesas até para saber o calibre da carga tributária que ele vai precisar depois para arcar com as suas despesas. Então, esse debate, não tem mais como fugir desse debate, isso não é um enfrentamento contra o servidor público. Eu penso que tanto o servidor público como a sociedade são vítimas dessa estrutura que foi criada da máquina pública, e hoje essa questão da redução da máquina pública ela já está na boca da sociedade. Eu quando comecei esse debate aqui, eu fui para as rádios e era debate com participação popular. Então, desde o mais simples, da pessoa mais simples até a pessoa mais instruída, todo mundo quer esse debate da diminuição da máquina pública e de uma reestruturação de forma geral da administração pública. Mais uma consideração, né? Acho que se alguém, não sei se vai abrir para perguntas, Evandro, mas é mais uma consideração que eu queria fazer. Obrigado. Eu agradeço a fala, Wellington, só para fazer um comentário, né? A gente está bem alinhado nesse sentido, aceito, inclusive, novas sugestões para poder levar internamente a discussão. O Partido Novo defende um enxugamento do Estado, defende um Estado eficiente, um Estado onde tem investimentos prioritários. Eu, na FPA, eu represento o Novo na bandeira do agronegócio também, da agricultura. Na FPA, assumi a diretoria de conectividade e tecnologia, devido a um relatório que eu aprovei ano passado de conectividade rural. Para quem não sabe, tem um fundo que chama FUST, Fundo de Universalização de Serviços de Telecom, 21 bi parado há 10 anos. Então, foi um relatório meu, agora está com a senadora Daniela Ribeiro, presidente de sancionar, e a gente utilizar esse dinheiro para conectar a turma aí pelo Brasil todo. Mas, voltando para o nosso assunto da reforma administrativa, também concordo que a reforma administrativa tem que ser a primeira. A reforma administrativa, é lógico que ela não vai ter um efeito imediato, mas dá uma sinalização de responsabilidade para o cidadão que está muito mais consciente. Dá uma sinalização de que nós vamos cortar na carne, aqui é a nova política mesmo. Tudo que eu prometi lá na campanha, gente, nós vamos fazer, né? Me refiro ao nosso presidente Jair Bolsonaro. Então, reforma administrativa logo de cara, até porque estima-se que em 20 anos
um alongamento de algumas carreiras, diminuição do salário de entrada, fora meritocracia, poder demitir quem não performa, né? Poder melhorar a vida de quem performa, a gente estima uma economia de mais de R$1 trilhão. Então, corroborando com as suas palavras, aí, me colocando à disposição para receber sugestões do relatório da AproSoja, como também de todos os senhores que estão assistindo esse evento, que, só para completar, quase que tive aí, Wellington, ia ter um evento que chamava Fazenda Inteligente, na verdade, a Ato Semente, do Odílio Balbinotti, fica em Rondonópolis, a sede administrativa, mas a gente ia para a fazenda dele também discutir tecnologia, conectividade no campo, que eu acredito que você deve conhecer essa turma aí, e me coloco à disposição também, gente. Obrigado. Vinícius, mais uma provocação. Nós estamos com o Mário Dantas nos acompanhando de forma digital, e eu estou quebrando todos os protocolos aqui. E o Mário tem uma proposta em cima daquilo que você acabou de falar. Acho que essa possibilidade da gente encaminhar, né, via LIDE, via AproSoja, via tantas instituições, nós temos aqui CDL, FIENTE, FEComércio, né, ou seja, a sociedade civil organizada aqui nessa mesa, hoje, discutindo essa pauta. Encaminhar uma proposta de forma mais abrangente possível, que extrapole, né, o território do Mato Grossense, né, e chegue até vocês aí. Tá? Então eu queria, e Mário, já te provocando aí, porque eu sei que a provocação já tinha alinhado isso contigo, né, pedir tua palavra aí nesse sentido. Obrigado, Evandro. Prazer estar aqui com você, deputado, se eu posso chamar de você. Cara jovem, que a gente se identifica, né? Jovem do Partido Novo, com identificação com a causa empresarial, com a boa política, amigo do meu amigo Paulo Nigro. Em nome dele, saúdo a todos aí que estão nos ouvindo. Além de ser presidente do LIDE aqui na Bahia, deputado, eu sou presidente também da Associação Comercial da Bahia. Foi fundada em 1811, é a entidade empresarial mais antiga das Américas. E a gente está aí, como ela também é uma entidade transversal, unindo todas as entidades empresariais aqui na Bahia, a Federação das Indústrias, a Federação do Comércio, da Agricultura, Fórum Empresarial, todas as entidades empresariais. Tem o coordenador do nosso núcleo jurídico, Paulo Cavalcante, já está até em contato com a assistente sua, a Stephanie, para que a gente possa fazer também um debate com você aqui na Bahia, e aí faço aqui o reforço do convite. E a gente está exatamente com esse núcleo jurídico que nós montamos, com advogados de todas as entidades, organizando exatamente como apresentarmos um output, uma proposta que seja efetiva. E aí a gente está tentando organizar essas nossas proposições em linhas do que vão ser medidas federais, medidas estaduais e medidas municipais, e que vão abranger os 3 poderes. E também não querendo se limitar a medidas que representem a redução de custos da máquina pública, que, sem dúvida, é um ponto focal, talvez o ponto mais importante da reforma administrativa. Mas estamos querendo também abranger proposições que venham a gerar uma maior eficiência da máquina pública, uma melhor prestação do serviço público, coisas do tipo como o autolicenciamento. Como nós temos a declaração do imposto de renda, que é o cidadão que faz e é responsável civil e criminalmente por tudo que ele coloca ali, por que não você fazer um autolicenciamento declarando as informações que estão de acordo com a legislação urbanística, que estão de acordo com a legislação ambiental, e isso seja passível de fiscalização? Enfim, então nós estamos buscando organizar essas proposições nossas em redução de custos da máquina pública, em esferas federal, estadual e municipal, nos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, propostas mais simples do ponto de vista até como talvez acabar com o cargo de vice-prefeito, que os presidentes das câmaras de vereadores, como já foi no passado no Brasil, possam exercer a função de vice-prefeito e de assumir a prefeitura na ausência do prefeito. E propostas até mais arrojadas, talvez de transformar a Justiça do Trabalho numa vara da Justiça Federal. Enfim, então nós estamos tentando organizar em esferas federal, estadual e municipal, nos 3 poderes e com esses 2 focos, redução dos custos e eficiência da máquina pública. E pedindo ao nosso núcleo jurídico que transforme isso em proposições objetivas. O que necessitar alterar
normas constitucionais que seja endereçado como uma PEC. O que necessitar uma legislação ordinária ou alterar uma legislação ordinária como uma proposta de projeto de lei e portaria, enfim, assim por diante. Então, eu queria saber do senhor que está aí como relator, além da PEC 32, vocês estão buscando uma organização semelhante a essa que eu descrevi aqui? Obrigado, Mário Dantas, pela fala. Reforço, né, a sugestão do Evandro aí, à disposição para receber um documento um pouco mais aprofundado, compilado, sobre a reforma administrativa, com outras sugestões. Aí, em relação à reforma administrativa, importante a gente cobrar e contribuir também na esfera estadual e na esfera municipal. Porque tem muita coisa que a gente vai fazer na esfera federal que não necessariamente vai impactar nos estados e nos municípios, né? Exemplo, o governador João Dória, aqui em São Paulo, fez o enfrentamento. Eu, particularmente, concordei com algumas coisas, discordei de outras da reforma, mas ele passou e vai fazer a reforma administrativa aqui no estado de São Paulo. O governador Eduardo Leite, lá no Rio Grande do Sul, também está enfrentando um pouco mais de dificuldade. O governador Zema. Agora, tem muito estado que não vai fazer e vai quebrar feio. O estado de São Paulo, se não fizesse uma reforma administrativa, a previsão para o ano que vem é a primeira vez na história recente que tem um déficit de orçamento na ordem de 10 bilhões de reais, coisa que nunca aconteceu. Então, tem que enxugar. Então, reforço que tudo que a gente fizer a nível federal vai atingir os funcionários públicos na esfera federal. E as máquinas estaduais e algumas municipais têm uma estrutura muito inchada. E a gente precisa falar com os governadores, com as assembleias estaduais, né, as entidades de classe. Né, e aí na Bahia, eu respeito, aliás, muito, tenho um ótimo relacionamento com o deputado João Roma, que pode atuar nessa defesa também, um deputado, né, que tem valores liberais na defesa da reforma administrativa estadual. Completo, Mário, que mais duas frentes de trabalho nossa nesse sentido, que aí vai mais de encontro ao que você falou, que é algo que eu defendo muito, né, da autodeclaração, da aprovação tácita, né, da inexigibilidade de alvarás para negócios de baixo risco, por exemplo. Isso já estava na MP da Liberdade Econômica, que é a MP 881. Só que também é federal. Ela precisa ser regulamentada nos estados e nos municípios. Aí, esse daí, por exemplo, foi um embate aqui no governo, que agora eu estou buscando costurar como coordenador da bancada paulista, né? O Paulo sabe também aqui, a gente tem um relacionamento mais próximo com o João, que extrapola aqui o profissional lá de antigamente, então tem um diálogo muito bom com o governador. E que o governador acabou vetando o projeto, porque os deputados estaduais entraram num atrito político lá na Câmara, na Assembleia aqui em São Paulo, mas era um projeto bom, que era a regulamentação da MP da Liberdade Econômica no Estado. A gente chamou até de Código de Defesa do Empreendedor. Mas agora eu estou costurando, junto com a secretária Patrícia Ellen e tudo, para a gente fazer esse projeto andar e aprumar mais umas coisas no Estado. Mesma coisa no município. Os vereadores do Novo, por exemplo, eleitos, eu já estou ajudando em tudo para regulamentar na cidade. Aliás, as minhas emendas parlamentares que eu estou destinando esse ano para cá e ano que vem, só vou destinar para o município, que além de outros critérios, eu fiz um processo seletivo, um negócio diferente, eu nem quero ver que partido que o cara é, se eu tive o voto ou não. Porque eu acho que emendas parlamentares, que é um outro assunto, tinha que ser diferente a destinação. Mas é meritocracia. E só vou destinar para município que ou já regulamentou a lei da liberdade econômica local, ou pelo menos enviou para campo. Porque se o cara não quiser também aliviar o peso que o empresário tem, né, eu não vou apoiar esse tipo de gestão. Então fica esse ponto em relação ao Código de Defesa do Empreendedor, ou a MP da Liberdade Econômica, para a gente lutar por ela no estado da Bahia, em todos os estados e municípios brasileiros. Não, eu estava lembrando, estava até puxando uma frase aqui do Roberto Campos, que no governo, empresa privada é aquela que é controlada pelo governo e empresa pública é aquela que ninguém controla. A gente sabe o grande sócio que a gente tem aí que morde um naco do nosso, né? Quem é empresário sabe disso. E para terminar, tem o marco legal das startups, que eu sou o relator, e o deputado João Roma
é o presidente da comissão. Inclusive, no começo do ano, antes da pandemia, a gente esteve em Salvador, fomos no Hub Salvador, em outros equipamentos, com o Neto, para estimular o ecossistema empreendedor na cidade de Salvador, que foi muito bom. João Roma é o presidente da comissão, trabalhamos juntos nessa pauta, super alinhados. E aí a gente vai falar de segurança jurídica para investidor, de flexibilizar a lei trabalhista, falar de stock option. Quem é do mercado financeiro ou usa stock option para atrair talentos, sabe o perrengue jurídico e tributário e fiscal que é isso. E eu vou corrigir isso no marco legal das startups. Então, eu extrapolei um pouco a reforma administrativa para dar mais essas pautas, que eu acho que são importantíssimas para a gente botar o Brasil para andar um pouco mais para frente, mais rápido, principalmente na saída da pandemia. Vinícius, você tem mais uns minutos aí? Como é que está teu tempo aí? Eu sei que você tem sessão, né? Por favor, por favor. Então vamos lá. Eu estou com o Nelson Soares aqui, que é da CDL, é o presidente da CDL, ele quer te endereçar um questionamento também. Nelson, por favor. Evandro, depois eu queria falar um... Claro, Paulo. Claro, Paulo. Ok, bom dia. Já ia dizer que eu não ia sair sem escutar o Paulo Negro também, viu? Eu não posso deixar você ir embora sem dar um abraço. Bom dia a todos. Bom dia, deputado. Uma satisfação revê-lo novamente, para quem acompanhou toda a sua história de youtuber, né, e com fantásticas colocações antes da sua eleição. E também agradecer aqui, em nome da UNEX, em nome da Confederação Nacional das Câmaras de Dirigentes Lojistas, o apoio que o senhor tem dado à Frente Parlamentar do Comércio ou às questões relacionadas ao comércio. Sendo muito breve e objetivo, a minha preocupação é que nós não conseguimos enxergar o envolvimento efetivo do Executivo na aprovação da reforma da Previdência. E imaginamos que isso deva continuar acontecendo, principalmente na administrativa e depois na tributária. O governo se colocando cada vez mais preocupado com a próxima eleição, que vai acontecer ainda daqui a 2 anos. O meu questionamento é, o senhor não está sendo muito otimista em dizer que inicia-se ou que se aprova-se essa reforma? Eu vou dizer mais, no primeiro semestre do ano que vem, na minha visão, eu acho que nós vamos assistir um grande espetáculo de postergação e uma costura muito forte por parte do Executivo, visando a campanha eleitoral de 2022. Eu queria saber a sua opinião a respeito disso. Bom, obrigado pela pergunta. Vou ser bem transparente aqui e falar, né, eu preservo muito diálogo, tenho um diálogo bom com o governo, diálogo bom com a oposição, por isso consegui assumir a... Vocês travou alguns daqui, estão todos me escutando? Sim. Voltou. Por isso consegui assumir a coordenação da bancada paulista, mas tem hora que a gente precisa falar, né? O nosso mandato é independente, eu não sou oposição, não sou base do governo. Tem hora que a gente precisa falar. Na reforma da Previdência, na época, o governo não tinha base, né? Não conseguia dialogar. E aí foi aquele show de horror com o ministro Paulo Guedes, na época, todos lembram, e eu fui um dos que saiu escoltando o ministro lá. Fiz um vídeo, foi um vídeo que deu certo, né? O senhor já lembrou da época, eu falo, um dia a Folha botou lá, o deputado e youtuber. Eu falei, porra, meu, fiz GV, estudei, trabalhei, a Folha está me chamando de deputado e youtuber agora. Mas foi uma ferramenta para a gente alcançar o cidadão, né? E conseguir falar com a população. E outra, sem dinheiro público e sem gastar aquele dinheiro na campanha. Mas aquela época eu fiz um vídeo, foi para o YouTube, foi para tudo, de defesa da reforma, falando das fake news, das 5 fake news, inclusive o presidente da República compartilhou na época, porque nem a articulação para comunicar bem estavam fazendo. Então, o senhor tem totalmente razão nesse comentário, nessa preocupação. Com a reforma administrativa, eu vou ser sempre otimista, trabalhar ao máximo para fazer acontecer. Mas a minha preocupação com a economia do Brasil no que vem também está nesse ponto. Porque o governo, ele, para mim, ele está praticamente refém ali do centrão em muita coisa. É muito difícil você privatizar uma empresa a hora que os caras que estão ali no centrão trocando favor com o governo tem um monte de cargo lá. E tem interesse naquela empresa. Tem um monte de cargo na elite funcionalismo e tem interesse que esses cargos continuem lá e que não possam ser demitidos. E eles querem colocar mais e querem inchar a máquina. Então, realmente vai ser difícil.
Por isso que a gente precisa ser duro, precisa apresentar as emendas, precisa ter coragem de falar isso, por mais que... E nem está sendo tão mais impopular, tá? Porque eu brinco, inclusive, que o presidente da República, quando eu defendi a reforma, soltei vídeo lá atrás, no começo do meu mandato, ele me seguiu no Instagram. A hora que eu dei a primeira pauladinha e critiquei, me desseguiu na hora. Tomei um unfollow do presidente Bolsonaro, porque não conseguiu, e aí só fica ser gente que fica, né, bajulando. Aí vai lá um Salim Matar, vai lá um cara, dá uma enfrentadinha, né, e sai. Então eu acho assim, a gente tem que cercar de pessoas que criticam a gente com sinceridade, elogiam também quando a gente acerta, mas que tenham coragem de falar a verdade. Infelizmente, o presidente está indo por um caminho muito perigoso, não está fazendo isso, isso pode sim prejudicar a reforma administrativa. Para concluir, eu escutei de um político bastante experiente, mais de 70 anos aí, já foi deputado estadual, deputado federal, governador, prefeito de Salvador, ministro. É um cara que você deve vir na mente, Mardantes. Um cara muito experiente. Já teve proximidade, já trabalhou com o Temer, com o Fernando Henrique, com todo mundo. Falou, Vinícius, na política tem gesto. Como é que você consegue as coisas, né? Fazendo gesto. O que é fazer gesto? Ser educado, tratar bem, bom dia, boa tarde, ter uma conversa boa. E dinheiro e cargo, né? Emenda extra, cargo em estatal. Dinheiro e cargo, eu não estou falando nada ilícito, tá? Estou falando de emenda extra no orçamento, estou falando de dar cargo para os caras ali, que é imoral, né? Mas são essas duas ferramentas. Aí ele me deu um exemplo, ele, Vinícius, o presidente Temer, usou com o Temer e o Alckmin, né? O presidente Temer ia lá um deputado pedir coisa para ele, quero dinheiro para minha cidade, quero cargo, né? Rapaz, o deputado saía de lá sem levar um centavo, nem um cargo, só que se sentindo o rei da cocada preta. Porque o presidente tratava o cara bem, sabe? E tratar bem, gente, é um simples aperto de mão firme, um olho no olho, um sorriso no rosto, sem pressa de mandar o deputado embora da sala, sabe? Pede um cafezinho. Ele disse que o Alckmin, inclusive, cruzava as pernas, nem pegava o celular e ficava batendo papo, serve um café. Isso é mais da metade do caminho para conseguir as coisas, na vida, nos negócios. O presidente Bolsonaro, às vezes que eu cumprimentei ele, quase que não olha no olho. O Congresso, por ele, fecha o Congresso, é tudo corrupto, o diálogo com o Congresso é só dinheiro. E desta forma, ele perde a interlocução, ele não consegue fazer gesto. O que sobra para ele? Dinheiro, emenda e cargo. É desse jeito que ele está governando o país com o Congresso Nacional e se aliou ao Centrão. Infelizmente, o Ministério da Fazenda, eu escutei lá dentro, tá? Nunca pagou tanta emenda extra na história recente. O presidente Bolsonaro pagou mais emenda extra para os deputados e para os senadores do que o presidente Temer e do que a presidente Dilma, porque não tem gesto. Não quero ser o pessimista que o Brasil vai para o buraco ano que vem, mas a gente não ficar vigilante, né? O preço da liberdade é eterna vigilância. Eu estou fazendo o meu papel lá, mas os senhores, o empresariado, tem que fazer também, porque senão fica um apoio cego ao presidente. Você está criticando o nosso presidente. Cara, não estou, eu quero que ele dê certo. Eu fui o maior apoiador das pautas do presidente ano passado, votei nele no segundo turno, fiz vídeo aqui em São Paulo, Bolsodória, pedi voto pro cara no segundo turno. Não quero que o cara dê errado, só que eu tenho que falar a verdade, porra. E a gente tem que parar com esse negócio. Eu tive em Bonito, viu, Evandro, Hélio, pessoal do Mato Grosso aí, mas eu tive lá no Mato Grosso do Sul, né? Tive em Bonito. E eu não tenho dúvida que no Mato Grosso é a mesma coisa. Você vai passando, cada cidade tem um outdoor lá, né? E a gente sabe isso, porque a gente tem muito amigo no agro também, a gente já teve fazenda, tudo. É uma base de apoio forte do presidente. Tem um outdoor, presidente, estamos com você e tal. Mas a gente tem que saber dar sugestão para o cara. Se ele escuta a gente, já que a ProSoja está aqui, Mato Grosso tem uma base forte do presidente, a gente tem que falar com ele, não só para elogiar, mas para criticar e sugerir. Porque senão ele acaba escutando os caras errados lá no Congresso e ele vai por um caminho que não vai ser bom, nem para ele e nem para o Brasil. Para fechar mesmo. Não vai ser bom o Brasil porque a economia vai para o buraco. Nós não vamos passar as reformas rápido. E para ele também não vai, porque aqui em São Paulo, pelo menos,
as eleições municipais já mostraram. Os candidatos que se alinharam assim, tomaram uma lavada e não entraram. Vinícius, vamos deixar o Paulo Nigro falar, então? Paulo, por favor, você está com a palavra. Eu tô de uma certa maneira, né, Vinícius, eu estou aqui me deliciando, porque eu me lembro bem quando a gente se encontrou e você me contou o teu projeto político, muito jovem, e não sei se você se lembra, mas eu falei assim, vai porque a minha geração perdeu. Vocês têm total chance de trazer esperança para esse país. Então você, Vinícius, ouvindo você hoje, eu estou vendo o quanto você está fiel ao teu propósito, né? Isso daqui para mim é uma alegria, é um orgulho, na verdade. Você representa mais do que uma classe política preparada, você representa uma classe política que tem propósito. E se não houver propósito, nada disso que nós estamos falando vai acontecer, porque é o propósito que move. E como o nosso querido ministro Furlan costuma dizer, as palavras emocionam, mas é o exemplo que arrasta. E você está dando o teu exemplo aqui, estando aqui hoje nesse evento, foi uma das grandes motivações que me fez participar, viu, Evandro, foi estar entre amigos, né? E poder falar de algo que, para mim, é tão fundamental. Eu estou na vida corporativa há 40 anos, gente. E 40 anos lutando com o custo Brasil, lutando com a complexidade administrativa, um Frankenstein tributário. Não é brincadeira a gente competir. E, apesar disso, o Brasil consegue se destacar em muitos setores. Qualquer setor que vocês olharem, o Brasil é top 10. Não só pela massa crítica, mas pela competência. Eu estou aqui representando o líder indústria. A indústria brasileira, embora tenha sofrido muito na fase Dilma e nessa transição, ela está aí, ela está pujante, assim como o setor do agronegócio. Então, Vinícius, eu gostei muito do que você falou e eu espero que você não perca esse entusiasmo de continuar vendo o copo meio cheio, né? Quando você fez o teu pronunciamento, você falou, eu entendi que você falou assim, olha, a reforma administrativa e as outras que estão aí não são mais uma questão de se vão acontecer, é de quando elas irão acontecer. Podem acontecer em janeiro, podem acontecer em fevereiro, podem acontecer no final do ano. O que é importante é empurrar esse bloco para frente. E é difícil, eu acho muito difícil, o legislativo fazer isso sozinho. Vocês vão precisar do apoio de todos nós. Nós temos que participar, nós temos que dar a nossa participação, assim como o Mário estava falando agora há pouco, o Wellington. Então, conte conosco, conte com o agronegócio. Aqui nós estamos na casa do agronegócio hoje. Conte com a indústria. Eu também sento numa cadeira do MEI, que está lutando pela inovação no país. E, de alguma maneira, não se sinta só. Tá bem, Vinícius? Eu queria te falar isso antes que você nos deixasse e desejar a você que continue com esse brilho nos olhos e a faca entre os dentes. É isso que vai mudar no final das contas. Tá bem? Paulo, Vinícius, por favor, você pode concluir, tá? Fica à vontade aí. Obrigado. E agora respeitar teu tempo. Olha, essas palavras aqui, a gente fica emocionado mesmo, e eu falo assim, igual estava em campanha, eu falo, putz, aquelas coisas que arrepia assim e dá mais sentido para o nosso trabalho, porque não é fácil não, viu, gente? Fica longe da família, né? Eu tenho 34 anos e fico vendo meus amigos que fizeram GV comigo, que trabalhavam no banco comigo, estão tudo voando nas carreiras e eu, puta que pariu. Né? Abro mão de todos os privilégios, tem mês que é cash burn, né? Tem mês que eu ponho dinheiro para viver, porque, porra, eu não uso nada lá, então pago o aluguel lá com o meu dinheiro, pago as coisas com o meu dinheiro, entendeu? E a gente vai dando exemplo, só que é foda, né? A gente está construindo, né? Agora consegui firmar uma namorada aí 6 meses, consegui equilibrar um pouquinho, né? Então, outro dia consegui, no final de semana, fui bonito, levei ela,
quero levar ela no Pantanalzão ali para Cáceres, Cuiabá, que ela não conhece ainda, ver os bichos, tal, que ela gosta muito de animais. Mas é difícil, cara, equilibrar. Então, quando a gente recebe uma fala dessa, puta, não, vou continuar firme aqui, porque tá dando efeito. E aí, queria agradecer a todos pela participação, me coloco à disposição para sugestões e terminar com a frase que diz um pouquinho do que o Paulo comentou agora, que a nossa participação como sociedade, empresariado é importante, né, que é o preço que todo mundo aqui vai pagar por não se interessar por política, é ser governado por quem se interessa. Então está na hora da gente se interessar mais, sugerir, ficar em cima, fiscalizar, sermos cidadãos, né, eleitores mais conscientes no nosso país. Obrigado, gente. Obrigado a você. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Alô. Vinícius, muito obrigado. Seja sempre muito bem-vindo aqui. Nós vamos falar de startup em breve, viu? Vai receber um novo convite do LID Mato Grosso aí, com certeza. Da ProSoja também. Valeu. Sucesso para você sempre. Eu queria passar a palavra para o Paulo Nigro, te deixar, Paulo, com a palavra agora aberta para suas considerações como participante, palestrante, debatedor aqui, enfim, membro, né, com muito orgulho, membro, né, dessa tarde, né, de aprendizado. Por favor, como diria o Vinícius Furlan, eu aprendo muito com todos vocês. Vamos lá, vamos em frente. Eu acho que muito já foi falado, porque, na verdade, isso aqui é um movimento, né, e é um movimento que parte de algumas crenças. Para que haja uma mobilização a favor de mudança, a gente precisa partir de alguns princípios fundamentais. E de novo, Evandro, quando você me chamou, eu disse a você, eu estou no meio de um IPO, né, a empresa que eu sou presidente vai fazer o IPO daqui 3 semanas, não sabia o que ia acontecer, porque a janela para o mercado de capitais de outubro foi péssima, com um artifício de mudança da regra da CVM, a gente mudou de 400 para 476, então eu ganhei um pouco mais de tempo para sair dessa janela, e se Deus quiser vai dar tudo certo. Mas eu quis vir, porque esse é um tema relevante, importante, urgente, e está no meu coração. Por que está no meu coração? Porque tendo trabalhado, iniciado minha carreira, vindo de uma família de imigrantes aqui no Brasil, imigrantes italianos, nada foi fácil. Através do estudo, do trabalho, eu ingressei numa empresa que me levou para o Canadá, para a Itália, para os Estados Unidos, e eu tive a oportunidade de experimentar diferentes modelos, né? Desde um social-democrata com um peso maior no social, como para uma economia como a dos Estados Unidos, onde você tem a meritocracia, você tem a gestão por objetivos em primeiro lugar. Eu tenho que ser fiel àquilo que eu acredito. E eu sou um liberal por natureza, né? E o liberal, ele acredita que você combate os malefícios gerados pela despesa, pela máquina pública, com o equilíbrio nas finanças, com desregulamentação de mercados, com redução de gastos sociais, com o Estado tendo uma pegada menor, permitindo um livre fluxo de capitais e mercadorias, não é? Eu falando um pouco mais dessa crença, eu acreditei e não perdi a minha esperança totalmente nesse governo, porque eu vejo algumas coisas positivas acontecendo, né, como foi a reforma da Previdência, dando continuidade a um projeto de reforma trabalhista que começou com o governo Temer e a reforma da Previdência, e as privatizações indo na direção correta, na minha opinião, né? Hoje vocês viram no Valor Econômico o BNDES vendendo mais uma cota importante da Vale. É isso, o governo não tem que produzir aço, não tem que fazer mineração, o governo tem que se preocupar com as questões básicas da saúde, da educação, tem que garantir segurança jurídica, né? Então, essa reforma especificamente, a reforma administrativa, ela é, como se fala em inglês, tricky, né? Ela é complicada, na minha opinião. E não será sem eventos como este, sem deputados jovens e determinados como o Poit, que isso irá acontecer. O Lula tentou, a Dilma tentou, o Temer tentou, e o Bolsonaro, o 4º presidente que está tentando fazer essa reforma acontecer. Só que é difícil.
porque ela mexe num establishment muito pesado. Ela mexe com uma palavrinha que é quase impossível de remover, que é estabilidade. Então, o corporativismo, ele vai agir, como o ministro Furlan fala, como um anticorpo, né? Serão anticorpos gigantes que irão atuar e não vai ser sem pressão popular, sem pressão nossa do empresariado, que isso irá acontecer. Então, eu tenho essa preocupação que foi externada agora há pouco pelo colega, daquilo que falou para o Poit, que isso, os anticorpos vão estar lá atuando. Muito bem, o que eu queria... Eu sei que eu não posso me estender muito aqui, a gente poderia falar muito sobre isso, mas eu vejo virtudes importantes nesta reforma. Ela não é tão abrangente, ela não é tão profunda, mas é um início. É a mesma coisa que a reforma da Previdência. Ela não saiu perfeita, mas foi um primeiro passo importante nessa direção. Ela acaba com alguns privilégios absurdos que nós vimos, que estamos vendo ainda. Por exemplo, quando a gente fala do extrateto, do acúmulo de cargos, esse negócio tem que acabar, gente. Isso aqui não pode acontecer. Para nós é uma ofensa na iniciativa privada continuar aceitando esse tipo de caso, esse tipo de coisa. É inaceitável que durante uma crise como essa do Covid, que todos nós cortamos na carne para poder sobreviver, todos nós, né? O que o funcionalismo público deu? Qual foi a contribuição da iniciativa pública, gente? Eu não conheço, eu não sei se alguém conhece. Então, tem algumas coisas aí que estão nessa reforma que são, vamos dizer, o mínimo necessário para que algum investidor estrangeiro e nacional continue acreditando no nosso país e coloquem dinheiro aqui, né? O fim da estabilidade é algo que tem que acontecer já, pelo menos para aqueles cargos. Tem cargo que é vitalício, aí paciência. Aí só se for transitado e julgado e tudo mais. Agora, o que for comissionado, aqueles cargos de confiança, isso tem que acabar, né? Tem que colocar meritocracia, tem que medir performance, tem que pagar de acordo com essa performance, tem que ter critérios claros, né, para reduzir custos e para ganhar velocidade e agilidade. Enfim, tem que melhorar a entrega. Hoje nós gastamos muito, é uma despesa praticamente que consome todo o recurso público e a entrega é muito baixa. Eu queria só fazer uma provocação, se vocês me permitirem, para concluir. Eu faço essa provocação com uma visão empresarial pura e simplesmente, né? Eu acho que a reforma trabalhista foi um exemplo de algo que passou e mudou a vida da gente. E eu acho que a gente não ficou discutindo se ela tinha que vir antes ou depois. A reforma tributária e a reforma administrativa têm que acontecer. Se elas acontecessem juntas, seria o ideal. Agora, eu acho que a questão se ela tem que sair antes ou depois, tem vantagens e desvantagens, não é? Quando eu estou administrando a empresa, a primeira coisa que eu tenho que entender é qual é o potencial de receita que eu tenho. E se eu tenho uma receita, eu modelo as minhas despesas, o custeio da empresa em função disso. Então, eu acho que tem uma vantagem de visibilidade se ela vier após a reforma tributária. Mas eu também concordo com os argumentos colocados pelo Wellington, que se você fizer a reforma administrativa antes, você pode calibrar melhor o tiro e assim por diante. Ou seja, é um pouco aquele ovo e a galinha. E, sinceramente, eu acho que agora a gente tem que lutar para arrumar logo essa casa, para dar uma resposta forte pós-Covid. Como a gente está vendo aqui, a coisa não será brincadeira depois. E para concluir, eu queria colocar aqui, em nome do Lead Indústria, o meu serviço à disposição de poder colaborar com as iniciativas que vocês julgarem necessárias para poder empurrar esse envelope para frente. Tá bem?
anos, sem antes enxugar os gastos públicos. A reforma administrativa tem que ser feita antes da tributária, porque reduzir a máquina pública é urgente para tornar o país mais eficiente e econômico. Caso contrário, não tem imposto que dê conta de fazer o Brasil crescer. É hora de redução da máquina pública já. Reforma administrativa primeiro, uma iniciativa. AproSoja Mato Grosso. Como vocês viram aí, isso aí foi um dos vídeos que foi o mote da nossa campanha aqui em Mato Grosso, né, lançada aí para redução da máquina pública e para que a reforma administrativa seja votada primeiro. E eu vou concordar e discordar um pouco do Nelson e talvez da descrença um pouco do Vinícius em relação ao rápido trâmite da reforma administrativa. Primeiro porque o Brasil já está diante de 2 colapsos. Um que é o colapso na própria prestação de serviço público para a sociedade e o outro é o orçamento público. O orçamento público da União, dos estados, dos municípios já está colapsado porque tudo é comprometido com máquina pública e com folha de pagamento. Segundo os dados do Banco Mundial, por exemplo, o maior gasto dos governos é com previdência, isso já foi um pouco equalizado aí com a reforma que foi aprovada, e o segundo gasto é a folha de pagamento do servidor público. E por que nós queremos a reforma administrativa já? Primeiro, para reduzir o tamanho da máquina. Estou falando que nos meus debates aí nas rádios, a população anseia por essa redução da máquina. Isso aí já está no subconsciente da população, desde o menos instruído até o mais instruído. Ninguém aguenta mais pagar imposto só para custear despesa, só para custear folha de pagamento. E aqui, eu quero deixar bem claro, já deixei até isso claro, acho que para o... Se não me engano, o Oscar Lino, lá do sindicato, ele até está me seguindo agora no Facebook, e eu também sigo ele. Isso aqui não é uma reforma contra funcionário público. Em nenhum momento a gente criticou o funcionário público. Como eu disse anteriormente, isso aqui, o funcionário público ele é tão vítima como a sociedade desse sistema que hoje está instaurado aí na máquina pública. Para você ter uma ideia do tamanho dessa máquina, em 2019 o governo gastou com o salário do serviço público, e aí, nos 3 entes, federal, estadual e municipal, 3 vezes mais do que com saúde. Em cada 5 postos de trabalho formal do país, 1 é emprego público. E esses servidores federais, estaduais e municipais, os 3 poderes custaram quase 1 trilhão de reais só em 2019. E aí são dados do Instituto Milênio, os gastos com funcionário público no ano passado representou 14% do PIB, enquanto se investiu 6% em educação, menos de 4% em saúde, num ano de pandemia, onde todo mundo viu aí o colapso da saúde pública, quantas pessoas morreram ali por falta de UTI, e pasmem, só 0,2% de investimento em saneamento básico, num país onde mais de 100 milhões de pessoas ainda não têm acesso a esgoto e água, Pauta do século retrasado. Em países desenvolvidos, essa pauta do saneamento já estava sendo resolvida no século retrasado. E aqui a gente ainda tem 100 milhões sem acesso a esse serviço público. Insegurança alimentar grave. Vocês devem ter visto aí, circulou ultimamente aí na imprensa, que o contingente de brasileiro que passa fome voltou a aumentar. E no Brasil existem mais de 10 milhões de pessoas que passam não só pela incerteza do que vão comer no dia seguinte, mas também não sabem como vai estar o prato das crianças no dia seguinte. E de cada 100 lares brasileiros, em pelo menos 4, nem as crianças têm o que comer em todas as refeições. E nenhuma região está livre da fome, E aqui, é lógico, o indicador mais grave dessa insegurança alimentar é lá na região Nordeste, Só lá nessa região Nordeste, hoje, o número de pessoas nessa condição de insegurança alimentar grave passa dos 4 milhões, Fonte aqui do estudo do próprio IBGE. E aqui um pouco do retrato das condições sociais em 2019 no Brasil, E aqui eu vou falar um pouco sobre desigualdade, mas não é um discurso socialista e nem um discurso assistencialista, mas é um discurso da realidade. O Brasil tem quase 52 milhões de pessoas na pobreza
E aí essa pobreza é aquela pessoa que vive com uma renda de até R$ 436 por mês, né? E 13 milhões na extrema pobreza, que é aquela pessoa que vive, aquela família que às vezes vive com menos de R$ 151 por mês. E isso gera desigualdade, né? Isso são dados do IBGE também, que 10% da população mais pobre do país ficou com apenas 0,8% dos rendimentos, né, recebidos pelas pessoas, e 10% da população mais rica ficou com 43% desses rendimentos. Mérito das pessoas mais ricas, mas eu vou mostrar mais à frente que as pessoas mais pobres não tiveram acesso a mais renda por falta de investimentos em indicadores sociais básicos. E aqui o índice de Gini é o que mede essa desigualdade, né, onde 0 é uma igualdade perfeita e 1 é uma desigualdade máxima, né, o Brasil está aí no meio, né, 0,543, mas mesmo assim ainda ocupa uma posição aí 156 no ranking mundial de desigualdade, né? Abaixo, por exemplo, de Botsuana na África, né? Então, realmente, a desigualdade aqui no Brasil é muito grande. São brasileiros que não têm dinheiro nem para morar, nem para alimentar e nem para educar os filhos, né? E a situação mais crítica aqui desse retrato social é no Maranhão, onde 1/5 dos moradores eles ainda vivem na indigência. Então, por que da necessidade da reforma, né? E aqui, apesar de contar, sim, com uma força de trabalho profissional e altamente qualificado, nós temos profissionais públicos altamente qualificados. O serviço público, ele é essencial para a sociedade, mas é aquilo que eu já falei, né? Nós estamos aí diante de 2 desafios que são o colapso da própria prestação de serviço, né? Que não é eficiente, e essa reforma administrativa, ela tenta trazer um pouco dessa eficiência, inclusive incluindo outros princípios constitucionais dentro do serviço público, como imparcialidade, governança, inovação, transparência. E aqui é mais uma necessidade, né? Aqui nesse estudo do Banco Mundial de 2017, né, já evidenciava que o gasto público ele é engessado em categorias da folha de pagamento e previdência social, como eu já tinha dito, né, e aí não deixa espaço para o Estado fazer frente às despesas discricionárias e de investimento. E investimento básico, como o Paulo mencionou ali, investimento em segurança, investimento em educação, investimento em saúde, porque isso vai tirar essas pessoas dessa insegurança alimentar grave, isso vai tirar as pessoas da desigualdade social. E hoje o Estado de uma forma geral, né, federal, estadual e municipal, não consegue fazer frente a essas despesas de investimento. Por quê? Todo mundo aqui já viu, né? Vários estados aí falando que gasta quase 100% do que arrecada com folha de pagamento, né? A própria União está estrangulada, né? O número de funcionário público no Brasil é gigantesco, muito por causa da burocracia fragmentada que você tem nesses entes públicos. Então, quanto mais a burocracia fragmentada, mais necessidade de pessoal para mover a máquina. Então, a reforma administrativa ela traz um pouco da resolução desse problema, né? Dessa burocracia fragmentada, traz a meritocracia, a estabilidade, ela tem que cair sim, a pessoa que está ali como servidor público tem que merecer estar ali, tem que merecer por sua competência, não por apadrinhamento. Hoje, é que nem eu falo, eu como muitos aqui, eu não quero ser jamais gestor público hoje, porque eu não consigo demitir quem é incompetente. Eu não consigo demitir quem é incompetente, aquela pessoa vai atrapalhar a minha gestão, em vez de ajudar. E é por isso, Evandro, que muitas pessoas que estão aqui, do nosso meio mesmo, do agro, do empresariado, do comércio, da indústria, não quer assumir essa posição. Porque o cara está acostumado com uma outra dinâmica, o cara está acostumado, se o cara não deu certo ali no posto dele, manda embora, indeniza as verbas trabalhistas e manda embora e contrata outro mais competente. No serviço público você não consegue fazer isso. Já teve casos aqui em Mato Grosso que o cara foi condenado no PAD, foi comprovado que o funcionário público se utilizou de irregularidades no serviço público, o cara ainda consegue uma liminar para ser reintegrado no cargo. Então, são absurdos muito grandes, né? Essa reforma administrativa, inclusive, ela traz a possibilidade de você fazer a demissão do funcionário público ou
após o trânsito em julgado ou após um julgamento de um órgão colegiado, que já seria uma segunda instância, né? Então, seja essa possibilidade. Então, nós precisamos destravar, sim, porque vai chegar uma hora que vai travar e o colapso vai gerar quebra, vai quebrar Estado, vai quebrar município, vai quebrar União. E aí o que vai acontecer com o funcionário público? Que para mim, está numa discussão única e exclusivamente corporativa, porque essa reforma ela não atinge os funcionários atuais que vão ter seus direitos garantidos. Então, para mim, um funcionário que está hoje na administração pública, o argumento dele ser simplesmente contra, como nós tivemos um candidato aí a senador agora, né, que essa aqui foi a 8ª eleição dele, para cada eleição ele se afasta 4 meses do cargo, remunerado, e ainda conta para tempo de serviço, né? Mas ele se colocou aí terminantemente contra. Mas, espera aí, você já é funcionário público, não vai atingir você, vai atingir só daqui para frente. Por que você é contra? Né? Quando a pessoa se coloca contra, ela se coloca contra todos esses indicadores sociais negativos que precisam ser melhorados. Né? Porque enquanto o Estado ficar gastando só com máquina pública, só com folha de pagamento, e não fazer frente aos investimentos básicos em saúde, educação, segurança, essas pessoas aí vão continuar no seu estado de pobreza, né? A desigualdade vai aumentar e a máquina pública vai só aumentar. Né? A máquina pública vai só aumentar e não vai haver receita para cobrir jamais essas despesas, porque essas despesas elas só aumentam, elas não diminuem. Você nunca viu a despesa pública diminuir, né? Estou falando que numa dessas entrevistas que eu dei na rádio, né, o rapaz começou a pergunta assim: eu quero falar para esse cidadão. Eu falei, vai detonar eu aqui, né? Que ele está certo, porque eu sou marceneiro e eu não aguento mais pagar imposto, pá. Juro para você, de 5 perguntas que vinham para mim nessas entrevistas aí, ou era unanimidade essa questão da diminuição da máquina, ou no máximo uma pessoa se colocava contra, né? Porque não tem como você se colocar contra uma questão tão urgente que o Brasil realmente precisa para tirar pessoas da miséria, para desburocratizar esse custo Brasil, nessa burocracia fragmentada que gera um custo gigante para o comércio, para a indústria e para todos nós. Então, esse foi realmente um dos motivos pelos quais a gente encabeçou essa campanha aqui em Mato Grosso e também para trazer o debate para a sociedade. Né? Quando a gente lançou a campanha, tinha, lógico, toda a parte da produção da campanha, né? Mas já tinha uma segunda etapa construída, que era gerar esse debate com a sociedade. Né? Esses dias eu estava numa outra live da reforma tributária, e estava lá alguns parlamentares, e o deputado Raul, ex-deputado Raul, que a gente estava discutindo a PEC tributária do Senado, e eu falei para os parlamentares que estavam lá, as 2 reformas são importantes, a tributária, a administrativa, mas a pauta tem que ser discutida, externalizada com a sociedade. A sociedade, o marceneiro que está lá, ou sei lá, qualquer outra pessoa aqui da sociedade, não sabe nem o que está acontecendo. Não sabe nem quais são os impactos para ela lá aqui na sociedade. Então, o discurso está muito lá, né? E a Casa do Povo, que seria o Congresso lá, não está fazendo seu papel de trazer para o povo aquilo que é de interesse do povo. E é por isso que a gente defende, primeiramente, a reforma administrativa, né? É uma pauta, essa questão da redução da máquina já está incorporada na sociedade. A princípio, a gente lançou essa campanha também porque a PEC 45 tributária, que está tramitando na Câmara, a gente visualizou que ela era prejudicial, de uma forma geral, para todos os setores, principalmente para nós do agro, porque ela ia trazer, sim, um aumento de carga tributária. E trazer por quê? Para fazer frente às despesas atuais. Né? Então, nós falamos, não. Primeiro, o Estado tem que equalizar suas despesas, né, para depois saber o calibre da carga que ele vai querer. Mas somos a favor também da reforma tributária, lógico, uma reforma tributária de forma mais equânime, né, por isso que eu falo que ela não vai sair esse ano, não sei nem se no primeiro semestre do ano que vem, porque ela é muito complexa e é uma reforma que ela tem que trazer, no mínimo, uma igualdade de carga que já é hoje. Porque a população, a sociedade, ninguém aguenta mais aumento de carga tributária.
ainda mais quando é aumento de carga tributária para fazer frente a despesas públicas, à máquina pública. Então, essas eram as minhas considerações, Evandro. Acho que agora você vai abrir para o pessoal, né? Agradecer desde já a presença de todos, em nome do LIDE, em nome da ProSoja, agradecer os patrocinadores, que o Evandro já mencionou, e dizer que a ProSoja está de portas abertas, né? Eu falei isso para o Oscar Lino e para um outro lá, que eu não lembro agora. Falei, cara, vamos debater de forma civilizada, sem agressão, né? Se você pegar as nossas falas e as nossas campanhas, jamais nós agredimos o funcionário público, jamais. E eu falei para eles que não era um debate de agressão, era um debate civilizado, um debate com números, com dados e com realidade. Então, nós estamos abertos. Vou fazer, eu sei que eu acho que o deputado Vinícius já saiu, mas ele tem pautas importantíssimas aí que são alinhadas com a gente. Acho que vamos fazer uma visita para ele em Brasília, Evandro. Quero ter a oportunidade também ainda de estar pessoalmente com o Paulo Nigro. Vi que o secretário Basílio está ali na live, né? Quero agradecer a presença dele em nome do governador Mauro Mendes, né? Uma pauta importantíssima também para o estado de Mato Grosso, como o próprio deputado mencionou, né? O que vai ser feito na reforma lá vai atingir basicamente os funcionários públicos federais, mas os estados e os municípios também vão ter que fazer a sua parte. Obrigado. Wellington, obrigado. Eu queria passar a palavra, antes da gente começar os debates, ao secretário Basílio, que gentilmente nos acompanha desde o início da live, né, o secretário de Planejamento e Gestão do Estado do Mato Grosso, representando aqui o governo do Estado do Mato Grosso, né, gentilmente esteve com a gente, repito. Então, Basílio, as suas considerações pontuais, aí, se quiser fazer um encaminhamento já de alguma pergunta, tanto para o Paulo, que está aqui com a gente, quanto para o Wellington, por favor, faça também. E, na sequência, a gente dá aí início e sequência aos debates. Por favor, se apresentem todos que quiserem falar. Obrigado, obrigado a todos. Obrigado, Basílio. Ok, boa tarde a todos. É sempre um prazer poder participar da discussão de um tema tão sensível e de extrema importância para a sociedade, para a administração pública como um todo. E, obviamente, quando você trata desse assunto dentro da administração pública, é um tema muito melindroso, né? A gente está falando aí de uma reforma que movimenta diversos servidores. Mas, enfim, é um tema que tem que ser discutido, né? O governo não pode se furtar a isso, né? Os governos não podem se furtar a isso. O Congresso Nacional, com essa medida, tem que debater o assunto, tem que colocar em pauta, tem que ser discutido. Porque são assuntos que, embora tenham uma comoção muito grande, mas tem uma importância, como já foi dito pelos outros palestrantes, né? Pelo próprio deputado Vinícius, pelo Paulo, né? Que ele não dá para colocar. Nós temos que discutir, sim, e esse governo ele não vai se furtar em discutir temas sensíveis, né, como já fez no passado. Essa é a tônica do governo Mauro Mendes, e a nossa gestão ela está imbuída em fazer o que é certo. Enfim, nesse sentido, é muito importante poder ouvir, né, os participantes, aprofundar o conhecimento e discutir o assunto da reforma e, obviamente, chegar num consenso naquilo que seja melhor para todos, né? Como foi dito, muitas vezes entende-se que tem uma diminuição de direitos ou um reflexo muito negativo para os servidores, mas os servidores públicos também fazem parte da população, da sociedade, né? Também precisa de manter uma economia sólida, consolidada, para que no futuro não muito distante também ele, enquanto população, enquanto sociedade que é o servidor público, não receba os reflexos negativos de não se fazer as mudanças. Então, parabéns pela iniciativa, né? A gente está aqui à disposição. E tem muitos pontos técnicos em relação à reforma que, com certeza, no passar das discussões, tanto no Congresso Nacional quanto em outros mecanismos, vão ser dirimidos. E a gente espera que as dúvidas todas sejam sanadas, que a gente consiga esboçar um pensamento muito objetivo, muito claro sobre o assunto. Parabéns a todos. Obrigado, secretário. Eu queria devolver a palavra rapidamente para o Mário Dantas, para que ele cumprimente a todos aí, se assim desejar, faça algum encaminhamento, e eu também quero liberá-los aí,
porque gentilmente estão com a gente desde o início. Mário, por favor. Obrigado, Evandro. Parabenizar a todos aí, parabenizar a ProSoja. É muito importante esse posicionamento. Nós precisamos ser ouvidos. Eu não sei quantos de vocês, Evandro, sabem da participação que o Paulo Nigro teve na elaboração da lei dos esportes no Brasil. Foi muito importante. Então, o LIDE sempre procura. Uma das grandes propostas de reforma tributária que está lá no Congresso foi feita pelo Paulo Rabelo de Castro, que era presidente do LIDE Economia. E, efetivamente, nós estamos nessa busca aí, nós estamos já conversando com você, Evandro, vamos estar levando essa discussão para o LIDE Global. Com certeza o Paulo vai nos apoiar lá, junto ao ministro Furlan. Mário, fizemos também a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Também, exatamente, bem lembrado, Paulo. Então, quer dizer, a gente sempre procurar construir essa relevância e contribuir para termos um ambiente empresarial melhor no nosso país. E, sem dúvida, a reforma administrativa é muito relevante. E é muito importante a gente usar da força e da capilaridade que o LIDE tem no Brasil inteiro para que a gente possa evoluir nessa linha. Mário, eu te agradeço, reafirmo aqui o que eu te disse por telefone e falo em nome do LIDE Mato Grosso e da ProSoja, que o Wellington me autorizou a fazer. Nós estamos juntos, vamos encaminhar essa bandeira nacionalmente, conte conosco. Tá? Muito obrigado pela participação, pelo apoio do LIDE Bahia, pelo apoio da Associação Comercial da Bahia, né? O apoio pessoal teu, meu caro amigo, né? Um forte abraço para você, e eu espero que no próximo evento, quem sabe a gente pode se abraçar aí presencialmente, não só virtualmente. Muito obrigado, viu, Mário? Fé em Deus. Comer um rodízio de pescado gostoso por aí, ou então um acarajé gostoso por aqui. Isso aí, esse Brasil continental nos permite isso. Vou passar a palavra para o Paulo Nigro também. Paulo, se quiser fazer um encaminhamento, fique à vontade aí, e eu preciso de respeitar teu tempo também, por favor. Eu quero agradecer muito essa oportunidade que vocês me deram, me permitiram expressar aquilo que são os pensamentos e crenças, né, com relação ao Brasil. Nós estamos falando do nosso país aqui, gente. Aqui eu acho que a gente não está falando de partido, de orientação política. Nós não somos nós contra os funcionários públicos, de jeito nenhum. Pelo amor de Deus, não é esse o caso. O caso aqui é, como o Wellington colocou muito bem, é sustentabilidade do nosso país, né? E como o Mário falou, o LIDE é protagonista, né? Nós tivemos, num momento em que o Brasil tratava o resíduo sólido, o lixo urbano, como se fosse na era medieval, nós nos movimentamos e juntos com o Congresso e com o Executivo, a iniciativa privada criou a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que parecia impossível, porque aí mexeu numa porção de forças que lutavam há 18 anos por o projeto de lei não acontecer. Mas quando essa união aconteceu, assim como o Mário lembrou bem da Lei 18A, a modificação da Lei 18A, da Lei Pelé, para colocar governança nas entidades públicas, entidades esportivas, a reforma tributária, eu acho que juntos nós temos um poder que nem mesmo nós temos consciência de quão grande é. Então, nós precisamos garantir justiça. Justiça para os servidores públicos, justiça na forma de empregabilidade. Eu acho, Wellington, que vocês estão de parabéns, você e o LIDE Mato Grosso, porque vocês estão falando aqui de simplificação, vocês estão falando de equidade, de neutralidade, vocês estão falando de transparência, de justiça. É isso que a gente quer, no final das contas. Não é tirar privilégio por tirar privilégio, sustentabilidade do nosso país. Muito obrigado pela atenção. Paulo, nós aqui te agradecemos mais uma vez. O vídeo institucional do LIDE trata da questão de resíduos sólidos. A gente sempre divulga inicialmente nos nossos eventos o vídeo com muito orgulho, né? Queria ter você ao nosso lado para tantas outras pautas como essa. Realmente, muitíssimo obrigado pelo carinho. Sei o quanto você está mergulhado nesse projeto que você já anunciou aí. Todo sucesso do mundo para você nisso. E conte com o Mato Grosso
né, para a gente trazer essa bandeira que você tem empresarial também mais próxima da gente, tá? É o momento que você achar oportuno. Muito obrigado, pessoal. Um abraço a todos. Forte abraço para todos aí, secretário também. Então, nós vamos encerrar a transmissão aqui, continuar com os nossos debates aqui, pontuais aqui, presenciais. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Mário. Muito obrigado, Basílio. Né? Até o próximo evento, até breve. Vou agradecer aos nossos patrocinadores, o apoio da ProSoja, a todos, né? A BMW, ao Mini. Né? Felicidades ao Flúvio em 2021, que as vendas se multipliquem. Traga mais BMW. Aliás, você não trouxe BMW porque você vendeu todos, né, Flúvio? Só um está aí, né? Isso aí. Vamos lá, pessoal. Tudo de bom para vocês. Tchau, felicidades. Mário, tchau, Basílio, obrigado. Mário, Paulo, Basílio. Sandro, parabéns Boa tarde. Wellington, obrigado, tchau. Muito obrigado, gente. Bom, boa tarde. Até mais. Boa tarde. Felicidade a todos. Nós vamos encerrar a transmissão, então, digital. Agradecer oficialmente aos nossos debatedores, né, ao deputado Vinícius Poit, ao Paulo Nigro, ao Wellington Andrade, todos que estiveram conosco de forma digital, e peço que fiquem atentos às nossas redes sociais, a rede social da ProSoja Mato Grosso, a rede social do LIDE Mato Grosso, os canais de mídia dos nossos parceiros, TV Centro-América, a Íntegra Comunicação Estratégica e o Livre, responsáveis pela divulgação deste evento. Uma excelente semana a todos. LIDE, quem é líder, participa. Muito obrigado.